Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. CPTS11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, né? É um fundo imobiliário de papel. Ele é um fundo que foi lançado no mês 8 de 2014, ele é um fundo de base R$100, Capitânia é a gestora, ele é de títulos e valores imobiliários, e ele é um fundo que está sendo negociado com altíssima liquidez. Ele está negociando em média 5 milhões e 600 mil por dia. Esse é um fundo para investidor em geral, qualquer pessoa pode investir, ele possui nota 4 de 5 no site, ele faz parte do IFIX com 2,4% e ele conta com mais de 31 milhões e 700 mil cotas. Em termos de PVP, esse fundo está sendo negociado a um PVP de 0,90. O que isso significa? Significa que ele está sendo negociado com 10% de desconto. Como assim? Esse fundo possui um patrimônio de 2 bilhões 791 milhões e o mercado está aceitando pagar 2 bilhões e 505 milhões. Então ele é um fundo de base R$100, cuja cota atualmente está valendo 87 e o mercado está aceitando pagar 78. Tendo janeiro como referência, é um fundo que conta com mais de 207 mil cotistas. Nesse slide, a gente vê as negociações atuais do fundo. Então, atualmente, ele está na faixa de R$ 78,00, mínima de R$ 75 e máxima de R$ 96,45. Lógico que tudo isso é no último ano. Ou seja, o fundo está bem próximo aí das suas mínimas do que das máximas. Eu vou traçar aqui a linha dos R$100, que é o VP teórico do fundo. E o que a gente observa? Lá nos idos de 2018 até o finalzinho de 2019, esse fundo estava negociando bem próximo ali do seu valor patrimonial. E aí, durante o ano de 2019, o mercado fica muito eufórico. E as cotas do fundo disparam para 110, chegando até R$120. Aí, em março de 2020, acontece a situação pandêmica aqui no país, né? No mundo, como na verdade. E aí, as cotas despencam de 120 para algo na faixa de R$80. Gente, de novo, durante a situação pandêmica, que foi uma calamidade, as cotas despencaram para R$80. Já eu vou explicar por que eu estou falando disso. Agora, depois as cotas se recuperam, fica durante um período ali na faixa de R$95, R$97, volta a ser negociado novamente próximo dos R$100, e aí, durante o final de 2021, e até mais ou menos no meio do ano 2022, começa a acontecer o arrefecimento da inflação. E aí os fundos de papel, que até então não tinham sido atingidos, também começam a ser depreciados. Então esse fundo sai de patamares próximos de R$100 e começa a orbitar ali próximo de 90. E aí, no dia 19 de dezembro, o fundo atinge a sua mínima ali de R$ 75,57. E aí de lá para cá, o fundo esboça uma recuperação acima de R$80, mas em razão das entregas recentes do fundo, por causa da deflação, por causa do arrefecimento da inflação, acredito eu, né? As cotas caíram e na data que eu gravo o vídeo, ele está orbitando mais ou menos essa faixa de R$78. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trouxe aqui algumas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quer ajudar o nosso trabalho, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. É de graça, não custa nada e você ainda ajuda demais o nosso trabalho. Comenta aí para nós se você conhece esse fundo imobiliário, conhece a gestora, você conhece os ativos internos desse fundo? Então, assim, você conhece os riscos e os pontos fortes e fracos do fundo? Comenta aí para nós que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos 2 canais secundários aí que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amudicas está quase chegando ali em 1000. E o canal Mufinfra é um canal novo que eu criei para falar apenas de fundos de infraestrutura. Recentemente no comentário a pessoa falou assim: Amu, eu acho que você deveria unificar e falar tudo num único canal. Só que o que acontece? Cerca de 5 anos atrás, era impensável ter um canal para falar só de fundos imobiliários. E a gente vê, por exemplo, o professor Baroni e muitos outros canais falando só de fundos imobiliários. Então, eu acredito que o mercado futuramente vai ser muito especializado. Então, eu quero ter canais para falar especificamente de um assunto. Eu entendo a sugestão da gente tentar unificar tudo num único lugar, mas eu prefiro não fazer. Eu prefiro que um canal aborde somente um assunto. Se algum dia ações pegassem mais musculatura, eu ia desmembrar ações até do canal de FIIs para vocês terem ideia. Enfim, considere lá se inscrever para ajudar o nosso trabalho. Além disso, os nossos canais estão em outras plataformas. Considere seguir os nossos canais nessas outras plataformas que ajuda muito.
Aqui a gente consegue ver o histórico de pagamentos do fundo. Gente, fundos imobiliários, ações, FIINFRAs, FIAGROS, são todos ativos de renda variável. Então, inicialmente, o que é variável não é a cotação. O que é variável é a renda. Acho que o nome é autoexplicativo. Se a renda tem variação, automaticamente o mercado aceita pagar mais ou menos pelo ativo. E aí, por causa disso, as cotas também têm variação. Dito isso, por exemplo, lá nos idos de 2016 e 2017, a gente observa que em 2016 a inflação estava tomando solta. Se eu não me engano, que eu não sou muito ligado à política, mas se eu não me engano foi o momento que a Dilma foi tirada lá, né? Teve o impeachment, eu acho que é isso. Então, nesse momento a inflação estava em alta no Brasil. Esse fundo chegou a entregar acima de 1,20, próximo de 1,50. Já nos anos de 2017, 2018, 2019 e até 2020, com a inflação um pouco mais controlada, o padrão de entrega desse fundo foi na casa ali entre 60 e 90, sendo que assim, mais ou menos 75 centavos. Durante 2018, mais ou menos 75 centavos. Durante 2019, mais ou menos aí, sei lá, 70 centavos. 2020 para frente começa a aumentar a entrega. Por quê? Aqui já acontece, né, de 2019 para 2020, a situação pandêmica e ao final de 2020 começa a disparar a inflação. Com o disparo da inflação, você vê que o padrão de entrega do fundo começa a melhorar. Então, um fundo que antes entregava abaixo de 90 centavos, durante todo o ano 2021, ele entregou acima. Então, entregou na faixa de R$1, R$1,10. Durante o ano 2022, ele entregou até mais ainda. E agora, o que acontece? Como eu tentei trazer recentemente, começou a acontecer o arrefecimento da inflação. Então, do meio do ano para frente, aconteceu o arrefecimento e o fundo começou a entregar menos. Só que ele sofreu muito. No final de 2022, ele teve uma entrega ali próximo de 30 centavos. Então, isso, na minha opinião, fez com que as cotas desabassem. E agora, recentemente, o fundo vem mostrando uma atração maior, vem mostrando uma recuperação. Inclusive, o último dividendo anunciado foi de 75 centavos. Como eu estou gravando esse vídeo com 1 semana de antecedência, até mais, na data que esse vídeo for ao ar, o fundo já vai ter anunciado o seu pagamento lá para março. Mas na data que eu estou gravando o vídeo ainda não saiu esse anúncio. Além do mais, esse fundo já passou por 12 subscrições. O que é uma subscrição, Amu? Eu sei que se você já tem um tempinho mais de acompanhamento do nosso canal, você deve saber o que é uma subscrição. Mas saibam que tem muita gente que volta e meia chega de novato, né? Então, assim, pessoas novas, né, vão entrando. A subscrição é o meio pelo qual um fundo imobiliário consegue captar recursos e crescer mais. Então, esse fundo já fez esse movimento de crescer 12 vezes. E a última subscrição que ele fez foi entre abril e maio de 2022. Nesse slide aqui a gente vê com exatidão, né, então a entrega do fundo, como eu falei, o fundo estava começando a fazer entregas próximas de 1,10, 1,10, 1,8, 1,12, 1,10, 1,10 durante o ano passado. E aí, do meio do ano para frente, acontece o arrefecimento. Então, 1,5, 85. Eu acho que esses 37 centavos aqui fizeram as pessoas fugir para as colinas, né? Só que depois o fundo já começa a pegar tração de novo, a 58, 75. No dia 10 de fevereiro, o fundo pagou no dia 17 de fevereiro 75 centavos de rendimento. Na época, a cotação estava R$ 78,00, o que dava um yield de 0,96 já para esse último pagamento. No acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 14,33%, né, de yield acumulado aí. Aqui a gente consegue ver que muitos institucionais mesmos, possuem posição nesse fundo, né? O BCFF ali com 1,37%, o TRX com mais 1,20%, o MGFF com mais 1,13%, o CAFOF aí com mais 1,10%. Lembrando que esse é um fundo bilionário. Então, essas posições aqui são posições bem consideráveis, né? E aí tem inúmeros outros institucionais também com posição no fundo. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz e quer nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix de qualquer valor. Considere se tornar membro do nosso canal Amufiagro, Amuinvest. O valor inicial para membros é a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor que não vai onerar vocês, mas para o canal faz muita diferença. Além de nos ajudar, como eu disse, esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Então você tem acesso antecipado a vídeos, você participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. E aí, eu tenho uma novidade agora, né? Eu lancei um e-book de fundos imobiliários. Então, esse e-book, ele é de linguagem simples,
mas tem muito conteúdo ali dentro que eu acho que vai ajudar investidores iniciantes ou até mesmo investidores que já têm uma certa caminhada aí no mercado. Então, nesse e-book, por exemplo, eu vou abordar o que é um conceito de um fundo imobiliário, quais os motivos para eu investir em um fundo imobiliário, como que eu compro cotas desse fundo imobiliário, quais são os tipos de fundo imobiliário que existe. Além disso, quais são alguns indicadores para eu entender e por que eu devo diversificar? Diversificar é importante? Por que eu devo diversificar? E por fim, eu ainda falo ideias, né, de como você estruturar, como você montar uma carteira. Então, apesar de ser um conteúdo introdutório, eu acho que pode ajudar demais aí vocês que estão iniciando os estudos ou até mesmo que já têm uma certa caminhada. O valor desse e-book ele é bem acessível, bem baratinho mesmo. E até o final de março, com o cupom AMU10, vocês vão ter 10% de desconto na aquisição desse e-book. O que acontece? Se você já tem uma certa caminhada, se você já entende bem, considere comprar para presentear um amigo, um parente, ou até mesmo considere comprar para ajudar. Você vai ver que o valor é bem baratinho e acho que isso não vai apertar vocês. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e aqui eu trago, não trouxe toda essa página de destaque, mas eu trouxe alguns destaques do fundo. Então, no último mês, o fundo teve como resultado de 83 centavos e só distribuiu 75, né? Ele fez uma certa reserva. O que ele traz aqui, ó? Resultado não realizado da carteira de CRIs está em 5 milhões, ou seja, ele tem 16 centavos por cota acumulado ali. Então, o que ele está tentando mostrar é que ele melhorou de um mês para o outro. Antes, era 11 centavos por cota, ele conseguiu aumentar para 16 centavos por cota. O resultado não realizado com cotas de FIIs chega a ser 36 milhões, ou seja, R$ 1,13. O que é essa história de não realizado? São valores que estão acruados, mas que em algum momento pode destravar valor para o fundo. Então esse fundo tem mais do que uma distribuição aí, ó, a futura para distribuir. Aqui ele fala sobre a sua liquidez média de 7 milhões por dia, a quantidade de cotistas em mais de 208 mil. Aqui ele fala o percentual que ele possui, né? 70% em CRIs, 26% em FIIs, 3,4% em caixa. Ele fala os seus maiores devedores, os 5 maiores devedores, ó. É o FII General Shopping, o FII GTIS, o Grupo Mateus, o HBR e o Gazit Malls. O fundo possui atualmente 327 milhões em compromissadas, 11,6% do PL, e o custo disso é CDI mais 0,7. Eu acho um custo bem baixo. Além do mais, aqui eu não vou falar sobre as movimentações, eu vou deixar para falar lá dentro do relatório. E aqui ele fala em que ele está mais alocando. Então, dos FIIs, 34% está alocando em renda urbana, 25% no setor logístico, 17,8% no setor de lajes. Os seus 5 maiores FIIs que ele possui, ó, GTLG, HSRE, HBRH, TRXF e o NEWL. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. O que a gestão vem nos falar? Ó, o índice FIX apresentou a queda de 1,6% em janeiro. Nos últimos 12 meses, o IFIX subiu 1,6%, abaixo da inflação de 5,8%. E principalmente do CDI de 12,8%. Apesar disso, o IFIX superou o Ibovespa nos últimos 12 meses, tendo esse último apresentado uma performance de 1,15%. Continuando, ele fala que o resultado recorrente da carteira de recebíveis do fundo está retornando à média histórica, dado o fim do impacto da deflação. Já o patrimônio líquido do fundo sofreu com a abertura da curva de juros, afetando sua cota patrimonial, que passou a ser de 88. Aqui é mais um ponto, tá, gente? Esse fundo, ele é de base 100. Então ele vale pelo menos uns R$ 95, no mínimo. E as cotas hoje o seu patrimônio está como se ele valesse 88. Então, futuramente, em algum momento, quando começar a ocorrer a queda dos juros e tal, nesse momento pode ocorrer a curva de juros se inverter, e aí esse fundo, as suas cotas devem valorizar, porque atualmente, como elas estão sendo marcadas a mercado, elas estão bem menor do que realmente elas valem. A carteira de FIIs, assim como o IFIX, apresentou queda, apesar de que em proporção menor. Nesse sentido, pensamos em destravar valor de posições que possuímos participação relevante e estamos convocando a assembleia de alguns fundos para que seja realizada a prospecção de possíveis compradores para os ativos, com o objetivo de fazer com que as posições atualmente marcadas pelo preço de tela converjam para o preço dos ativos no mundo das negociações privadas. Ou seja, a Capitânia ela tem por DNA, né, ela montar posição em vários fundos. Eles dominam o fundo e se eles acharem que é interessante, que é isso aqui que eles estão falando, eles tentam vender esse fundo de alguma forma, tá? E aí destrava algum valor que está acroado lá. Este cenário de abertura da curva de juros e queda dos fundos imobiliários torna desafiadora a realização de ganho de capital.
fazendo com que o resultado não recorrente do fundo tenha pouca contribuição para o resultado. Então é outra característica desse fundo aqui, sempre foi girar muito, eles giravam muito. E agora, nesse cenário atual, eles não estão conseguindo mais girar tanto, né? Eles falam que, por último, temos visto o número de defaults e postergações de pagamento aumentando. E realmente, para todo lado agora, está começando a estourar a parte de crédito no mercado. E eles falam que conforme o juro continua no patamar atual e o mercado vai carecendo de dinheiro, acreditamos que o CPTS possui uma carteira resiliente o suficiente para passar por esse momento sem percalços. Não é toda vez que eu trago, mas dessa vez eu decidi trazer a tal de tabela de sensibilidade que eles tanto falam. Eu estou para gravar um vídeo, eu fico protelando porque eu tenho muita coisa para fazer e nem sempre eu estou tendo tempo. Mas eu quero ainda gravar um vídeo sobre a ideia de preço importa. Inicialmente, para mim, né, para o AMU, preço não importa. Mas, ao mesmo tempo, preço importa. Como assim você está falando que não importa e importa? Se você vai comprar para o longo prazo, tanto faz. Não tem problema, você pode até comprar um ativo caro, que depois, se você continuar comprando, a tendência é que em algum momento você consiga comprar e baixando seu preço médio, coisas assim. Mas a importância de você comprar barato, isso muda totalmente o jogo. Como assim, Amu? Se você comprar esse fundo, por exemplo, a R$ 77,00 aqui, ó, e 68 centavos, você vai ter uma média dele aí, ó, de IPCA mais 9,82. E aí, descontando as taxas do fundo, você vai ter uma média de IPCA mais 8,77, que já é uma boa taxa. Agora, se você comprar o fundo por R$ 86,00, você vai cair a sua taxa líquida para IPCA mais 6,98. E se você conseguir comprar o fundo por R$ 68,00, que ele não está atualmente, você conseguiria atingir IPCA mais 10. Então, olha a diferença que dá se você conseguir comprar um fundo mais barato. Você prefere comprar o fundo a 86 ou a 68? Se não mudar os fundamentos, olha a diferença de margem que você teria aí na compra. E você estando no meio do caminho aqui, olha a diferença de margem que dá se você comprar ele pelo preço que teoricamente ele estaria em tela, né? Então, quando você compra um ativo descontado, isso aqui é como se fosse literalmente o seu yield on cost. Se os dois recebem o mesmo preço, só que um pagou 70 e o outro pagou 80, olha a diferença de margem que dá. Essa é a grande vantagem de você tentar adquirir um ativo cada vez mais barato. Aqui a gente vê as movimentações do fundo, ainda, mesmo com toda a dificuldade, a carteira de CRIs ele tem conseguido girar. Ele comprou, em janeiro, 531 milhões de CRIs e vendeu 633 milhões aí de CRIs. Qualquer coisa, você pausa o vídeo e dá uma olhada com atenção aí nesse gráfico. No mês também, ele comprou o VXXV e o SARI 11 e vendeu o TICER e o GTLG. Aqui a gente vê a DRE do fundo demonstrativo de resultado de exercício. Esse fundo cobra de taxa 0,10 de administração, 1,5 de gestão e não cobra performance. Como sempre eu falo em todos os vídeos, isso aqui para mim não tem muita importância, eu prefiro calcular na prática. Para mim, o máximo que eu me sinto confortável é 15% de taxa para gestão. Então, as despesas do fundo aqui, ó, administração e gestão, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é que essas despesas representem 15% de tudo que o fundo faturou. Então, vamos lá, ó, em janeiro, o fundo faturou 30.741 mil. Desse valor, 334 mil veio de renda fixa, 28 milhões vieram dos CRIs, sendo que 11 milhões foram de juros, a atualização subiu para 16 milhões. Olha como que a inflação agora já está começando a resolver no fundo, ó. Quando começou a ter deflação, ó, 10 milhões, 14 milhões, ó, 9 milhões, 5. Olha a inflação aqui, ó. Isso aqui é impacto da inflação negativa. 10 milhões, 984. 11 milhões e teve 3 milhões de inflação negativa aqui, entre aspas, né, negativo. E agora, ó, 13,4 e 11,16. Então agora começou a voltar, entre aspas, né, a normalidade. O fundo vendeu o CRIs no prejuízo, né? Ele gerou um prejuízo de 3 milhões aí no giro dos CRIs. E os FIIs renderam para o fundo 5 milhões. E o giro com FIIs também gerou um prejuízo de 296 mil. E aí o resultado final foi de 30 milhões. Então vamos ver na prática agora e calcular o que isso está representando. Lembrando de novo que o máximo, né, seria 15%. Então vamos lá, o 231, que eu vou arredondar para 232, mais 1,979. Então a soma desses dois valores dá 2,211. Isso aqui vezes 100 dividido por 30.741. Então as despesas do fundo ali, ó, estão em 7,19%, bem abaixo dos 15%, que seria o limite ali que eu me sinto confortável. E como o fundo anunciou, ele tem começado a melhorar suas reservas, ó,
chegou a ser 12 centavos, zerou durante o período de deflação, e agora ele já conseguiu alçar essas reservas para 8 centavos aí. Aqui a gente vê a carteira do fundo, então os FIIs que ele possui representam 26% da carteira, e depois os seus CRIs, é um ponto muito positivo desse fundo, é que a sua maior exposição é de 6%. É um fundo muito pulverizado, isso me chama a atenção muito positivamente. Além do mais, é risco corporativo. Dificilmente um shopping vai dar um problema muito grande para o fundo. Então, ó, 6%, 5%, 5% e cada vez menos exposição nos demais devedores. Então, isso é um ponto muito positivo na minha opinião. 30% dos devedores são do setor logístico, 16% do setor de shopping, 11% de varejo, 5,8% comercial. Ele tem ali hospital, residencial, infraestrutura, educacional, 3% em caixa e 26% ali em FIIs. A taxa média da carteira, 69% dela, é uma média de IPCA mais 7. E ele tem ali também, ele começou a ter exposição a CDI mais 4, só que é apenas 1% da carteira. Ele tem 3,4% em caixa e 26% em FIIs. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CPTS são somente essas informações. Eu gostaria de reforçar as formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Considere fazer uma doação para o Pix do canal, considere se tornar membro do canal com valores bem baratinhos e considere adquirir o nosso e-book. Até o final de março, com o cupom AMU10, 10% de desconto, e para os membros me chamam no privado aí que o desconto é bem maior. Considere comprar esse e-book aí para presentear um amigo, um parente, ou até mesmo compre para ajudar o canal, que eu agradeço de coração. E nesse vídeo aqui, são formas de apoio gratuito agora, né? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva e ative o sino. Comenta para nós, você tem o CPTS? Agora, o CPTS é um fundo ruim? Você não gosta mais do CPTS? Comenta aí para nós se você tem ou não. As minhas impressões a respeito do fundo, considero as mesmas. Eu só não tenho esse fundo por questões de gosto pessoal, mas para mim é um ótimo fundo imobiliário aí do setor de papéis. Apesar das situações momentâneas dele, eu acredito que é um ótimo fundo para longo prazo. Eu não tenho interesse de ter, mas isso não significa que ele seja ruim e também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Considere ir lá nos canais secundários e se inscrever nesses canais, a Mufinfra, Mudicas, e considere também nas outras plataformas e seguir os nossos trabalhos aí, comentar, compartilhar, que ajuda demais. Novamente, eu gostaria de agradecer imensamente, né? O que eu tinha para trazer a respeito desse fundo são somente essas informações. Ao final do vídeo aqui, eu vou deixar passando vários outros slides a respeito do CPTS e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!